Você tem informações sobre a PEC da segurança e essa conversa também, essa entrevista do Cláudio Castro? Diego, conversando com uma pessoa que trabalha com Cláudio Castro, ele me falou a mesma coisa, que o governo federal não foi avisado por quê? Porque não tem necessidade, porque lá atrás já tinha pedido alguma coisa que o governo não tinha ajudado, e ainda falou coisas do tipo: o governo do Rio de Janeiro e a polícia do Rio de Janeiro têm mais expertise para combater o narcotráfico do que o Ministério da Justiça ou do que a ABIN. Só que o Cláudio Castro ele decidiu fazer uma operação deste tamanho sem nenhuma ajuda, nenhum tipo de auxílio do governo federal. Isso tem que ficar muito claro que a responsabilidade é do governador. Essa decisão de deflagrar essa operação hoje é uma decisão do governo estadual do Rio de Janeiro, sabendo que a criminalidade, que esse tipo de problema já existe no Rio de Janeiro há muito tempo. O Cláudio Castro, vale lembrar que ele era vice do Wilson Witzel, que foi aquele cara eleito lá atrás dizendo que tinha que mirar na cabecinha de bandido. O Cláudio Castro foi eleito em 2022 para o governo. Esses problemas todos já existiam quando ele sentou na cadeira pela primeira vez. Então, nada disso é novidade. E aí, hoje ele chega e olha e fala: bom, mas o Rio de Janeiro está sozinho nessa. Foi por opção, porque essa operação ele sequer procurou ajuda do governo federal para pensar, para trabalhar a inteligência junto com o governo federal e ver de que outra maneira, sem arriscar a vida da população. Porque vale lembrar que a demografia do Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, ela é composta por morro com asfalto, com as pessoas são muito misturadas ali, ficam todas em muito perigo e viram um caldeirão efervescente fazer uma operação desse tamanho numa favela. Acabou, não tem história. Cláudio Castro, ele é pré-candidato pelo PL ao Senado no ano que vem. Então, tem um componente eleitoral nisso que é trabalhar essa bandeira de segurança pública, de que bandido bom é bandido morto. Olha como a gente faz operação e estamos aqui longe, sozinhos, abandonados pelo governo federal, só a gente que luta contra o crime. Existe, sim, também essa intenção ali no governo estadual do Rio. Ele se colocar como um homem que caça bandidos, que caça traficantes. O que esse aliado dele estava falando traficante não é mocinho, querendo fazer uma ligação com que o Lula falou, traficante não é vítima. Enfim, existe todo esse caldo eleitoral. E só para arrematar, vale lembrar que o Cláudio Castro também se posicionou, ele como partido dele, o PL, o tempo todo contra a PEC da segurança pública, contra outras bandeiras do Ministério da Justiça ao longo desse governo. Então, não houve uma iniciativa de fazer um trabalho em conjunto com o governo federal, Diego. Perfeito. Vou acionar aqui a nossa entrevistada, Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Jurema, prazer recebê-la, boa tarde. Pena que nessas circunstâncias, com essa notícia, qual que é a responsabilidade do governo do Rio de Janeiro nessa operação, né, que tem mais de 60 mortos até aqui? Jurema, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo. Realmente é um momento difícil e doloroso para todo mundo que mora no Rio de Janeiro, para todo mundo que mora no Brasil. Tem que constatar, você está falando de qual a responsabilidade do governador do Rio de Janeiro, né? A primeira responsabilidade dele é de não cumprir o seu dever em garantir a segurança pública para cada morador desse estado, né? Nós temos visto dia após dia, mês após mês, ano após ano, a situação se intensificar e se tornar cada vez mais dramática, se tornar cada vez mais arriscado viver e circular pelo Rio de Janeiro. Então, é responsabilidade do governador ter se recusado, desde o primeiro momento, a utilizar as melhores práticas, as melhores técnicas que já são conhecidas no Brasil e no mundo sobre segurança pública capaz de cumprir, né, o dever de proteger a vida e o patrimônio da população. A segunda responsabilidade tem a ver com a irresponsabilidade, né? Deflagrar uma operação deste tamanho, da forma como é, no complexo do Alemão e da Penha, onde há milhares de pessoas vivendo, milhares de pessoas trabalhando, milhares de pessoas circulando, sem qualquer previsão de proteger a vida dessas pessoas. Nós tivemos mortos entre a população que sequer tiveram chance de se defenderem. A outra irresponsabilidade, ou falta de responsabilidade, ou a razão pela qual ele precisa ser responsabilizado, é deflagrar essa operação desse tamanho, capaz de produzir mais de 60 mortes. Veja, o nome disso é chacina, Diego.
Governador do estado nenhum tem mandato para mandar chacinar pessoas, né? Ele foi irresponsável a não desenvolver uma polícia de segurança pública à altura da necessidade, a não se articular devidamente com os outros entes públicos. Foi responsável desprezar o conhecimento, a técnica e a evidência. Foi responsável expor policiais a esse risco e há policiais entre os mortos, não é? Ele foi responsável em todas as medidas. Ele disse que pediu ajuda ao governo federal, o governo federal nega. Ele disse que o Ministério Público foi avisado, mas eu gostaria, seria importante ao canal aqui perguntar ao Ministério Público. O Ministério Público tem o dever de proteger a sociedade, de interceder e fazer cumprir o direito da sociedade. E trata-se de direito de segurança pública, direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito a ir e vir, tudo isso interrompido. E o direito de ter prestação de contas. Então, eu espero que a sociedade civil se insurja mais uma vez e vá atrás de garantir que o governador seja responsabilizado pela essa tragédia que ele está produzindo, ainda está produzindo no Rio de Janeiro agora, acrescentando uma marca a mais, um recorde negativo e lamentável a mais, a essa tragédia que vivemos no Rio de Janeiro, que é o Estado brasileiro matando brasileiros e brasileiras pelas ruas da cidade, principalmente nas favelas e nas comunidades negras da cidade do Rio de Janeiro.